Bem, vamos passar agora para algumas perguntas que eu formulei. Algumas para pentecostais, que pentecostais fariam, e outras que tradicionais fariam. Em primeiro lugar, com relação à experiência de Durham. Em qual das visitações teria Durham sido batizado no Espírito Santo? O batismo é a primeira visitação, foi na primeira delas, que durou 2 horas. Ele achou que não tinha sido nada importante. Quais as consequências de Durham ter insistido tanto em receber o dom de línguas? Assim, quando ele recebeu o dom de línguas, ele ficou assim tão deslumbrado que ele não considerou que tinha recebido a santificação completa na primeira visitação. E como tendo o dom de línguas ele ficou mais calmo, daí ele percebeu que ele desfrutava da santificação, do fruto do Espírito. Ele poderia até ter associado o dom de línguas à santificação, mas ele não faz isso porque ele é batista. O batista, ele sempre associa a fé à santificação. Pode associar diferente se ele for legalista, daí ele vai associar as obras, o seu rigor em ser santo, ser fiel, a frequência ao culto, a liturgia. Ele pode conectar isso à santificação, mas geralmente é a fé, ou seja, se eu creio na palavra, a palavra tem poder e me santifica. Foi o que ocorreu com Durham. Por que Deus não concede o dom de diversidade de línguas a Durham logo na primeira visitação? Porque ele se confundiria. O dom de línguas ele é tão grande, você entra no sobrenatural instantaneamente. É como se você voltasse para o passado e andasse junto com Jesus. Então, se ele tivesse recebido, ele não teria percebido a santificação completa. A confissão doutrinária pode fazer com que desprezemos e percamos bênçãos de Deus, como ocorreu com Durham. Por que se preocupa? Bom, primeiro essa. Sim, pode sim. Por exemplo, o tradicional acredita que falar de línguas não venha de Deus. Isso faz com que ele não queira receber o batismo no Espírito Santo, que não tem nada a ver com o dom de línguas. O dom de línguas é a terceira obra de Deus. O batismo do Espírito Santo é de 1700. O dom de línguas é de 1900. Então, o tradicional deve buscar sim o batismo no Espírito Santo, sim. Ele pode até impor para Deus. E não quero falar em línguas, não quero receber nenhum dom espiritual e não quero ter nenhuma emoção. Eu só quero ter certeza, pela fé, como é natural ao batista, que foi o Senhor quem me visitou, que eu senti a presença do Senhor. Ele pode aceitar essa oração. Não é necessário ter dom nem emoção. Então, está ao alcance do batista, do tradicional. E o que mais o batista quer é santificação, é agradar a Deus, não pecar contra Ele, não entristecer o Espírito dele. Isso está totalmente, perfeitamente harmonizado com o batismo no Espírito Santo. Ele pode receber o batismo no Espírito Santo, sim. Outra pergunta, da pergunta 4. Por que se preocupa Durham tanto com o diabo por vir a fazê-lo acreditar que não tivesse sido batizado no Espírito Santo? Pelo seguinte, sempre que ocorre alguma experiência espiritual, você vai ter dúvida e o inimigo vai tentar você perder aquela bênção pela fé, duvidando, é tudo pela fé. O batista entende isso, o tradicional entende isso. Então, é importante que você tenha uma doutrina sólida por trás para crer que aquilo foi verdadeiro e que você percebeu a coisa certa da forma certa. Ou seja, na primeira visitação, mesmo sem dons espirituais, sem falar em línguas, você, para conseguir acreditar que aquilo foi a santificação completa, é importante que você acredite na doutrina da inteira santificação de John Wesley, dos metodistas, ou você acredite na doutrina da santificação completa, como eu defendo. Ou você não tem o dom de línguas, nem outro dom que você perceba. Ainda que tenha recebido, é importante que você não perceba nos próximos dias, que daí você vai perceber que você parou de pecar. Entendeu? Mas se você acreditar que o dom de línguas é tudo, que sem o dom, tanto que sem o dom de línguas não foi batismo no Espírito Santo,
você vai se confundir e vai desprezar a santificação completa e vai buscar a Deus depois só pelos sinais, querendo mais poder, mais dons espirituais, falar em línguas diante dele e não vai dar valor à santificação, ao quebrantamento, ao enternecer seu coração por Deus, que é o que importa. Lembra, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Está relacionado à santificação, está relacionado a falar em línguas, a ter dons espirituais. Lembra que Jesus fala assim, que muitos diriam assim, não eu acho que posso citar até errado, não profetizamos nós, não fizemos milagres. Ele falou assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os dons não são importantes assim como vocês pensam, mas a santificação. Teria mesmo o diabo não confundido a dor, claro que confundiu, e nem precisou, ele já acreditava totalmente errado. Ele recebeu a inteira santificação na primeira experiência e a desprezou por 2 horas em visitação e acreditar que não tinha sido batizado no Espírito Santo. A quinta pergunta eu já respondi, agora eu vou passar para a sexta. Dua no final está se referindo ao fruto do Espírito? Está se referindo ao fruto do Espírito? Sim, está sim. Ele escreve isso, inclusive. A descrição é de santificação. Olha só, Gálatas 5:22 fala quais são os frutos do Espírito. E olha só o que ele percebe lá. Depois vocês olham uma por uma, tá? Mas o que ele comenta é que ele teve uma profundidade de amor e doçura, santa alegria e paz, que é profundo e doce. Isso corresponde ao fruto do Espírito, que é a santificação. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. Ele não cita aí a fé. A sétima pergunta. Caso Duan tivesse retornado para, eu pus Los Angeles, não, seria Chicago, sua cidade, antes da terceira visitação, já tendo recebido 2 visitações de 2 horas, por não ter recebido o dom de diversidade de línguas, ainda acreditaria ter sido batizado no Espírito Santo? Provavelmente não, porque ele cria diferente. Ou seja, a forma de você crer, sua base doutrinária, impede você de reter as bênçãos de Deus. Teria maiores chances de perceber que teria passado a viver nos próximos dias em santificação completa? Sim, teria. E percebendo nos dias seguintes que ele estava em santificação completa, ele passaria a acreditar que aquilo não tinha sido algo comum e que ele tinha sido batizado no Espírito Santo. Bastaria ele não ter falado em línguas. Passaria a buscar a Deus muito mais, buscar de Deus muito mais santificação do que dar ênfase à busca por mais poder pelo dom de línguas? Sim, ocorreria isso. Porque ele se lembraria que ele conseguiu o dom de línguas, buscando santificação, querendo agradar a Jesus, querendo ter uma vida santa, e Deus poderia dar o dom de línguas para ele na sequência. Bem, com relação aos tradicionais, o tempo da gravação termina, eu posto depois uma mensagem específica para eles.